Olá, todo mundo. Eu sou Giovanni do Monte. Vocês estão de volta ao Covil do Narrador e hoje estamos retornando à campanha de Altares. No último episódio, Alessandro da Forja do Porto, subindo pela cidade de Alta Luz, passou por vários obstáculos e algumas situações ali de confusão, até que ele encontrou uma espécie de uma pequena praça no nível médio da cidade. Naquela escalada, né? Como eu disse para vocês, Alta Luz é uma cidade que tem vários níveis. E nessa subida dele pela cidade, nesse local em específico, ele parou para olhar uma espécie de estátua que parecia danificada e em frente a ela havia um goblin. Ele pensou que se tratava de um famoso goblin bardo chamado Stratovarius, mas não era ele. Então ele perdeu o interesse pelo goblin e queria deixá-lo para trás e ir embora, só que o goblin demonstrou interesse por ele. Nós vamos descobrir então um pouco mais sobre o Goblin na cena de hoje e verificar por que ele está interessado no Alessandro. E aí vamos tentar construir um diálogo e ver se saímos então dessa cena, porque até o momento, o fato de existir um Goblin ali no meio daquela pequena localidade ali da cidade de Alta Luz foi apenas um aspecto de curiosidade da cidade, não foi nenhum obstáculo, não foi nenhum tipo de complicação. E nós precisamos ter um pouquinho de ação enquanto subimos pela cidade de Alta Luz e todas as confusões que ela tem para oferecer, até que Alessandro chegue à sacerdotisa que ele precisa encontrar. Vamos então, depois da vinheta. O seguinte, eu preciso descobrir por que esse Goblin está interessado pelo Alessandro. Para descobrir isso, eu vou utilizar um outro emulador, um outro oráculo criado pelo Thiago Junges, que não é o Altares, e sim a trilogia Meme. O terceiro dos oráculos dele, nesse caso, é o Tagarela, que é um emulador de NPCs. O que eu já sei a partir do Tagarela aqui, que eu não vou jogar em dados para saber? Eu sei que o Goblin está querendo se comportar de uma maneira amigável em relação ao Alessandro, então eu não preciso rolar para saber disso. A cena já definiu esse elemento ficcional. Então ele vai começar com 3 pontos de interesse a respeito do Alessandro. E eu quero descobrir qual é a motivação dele. Vou rolar aqui sim. Aqui sim eu não sei nada sobre o personagem. Eu vou rolar usando um dado de 6 lados aqui no Google. Eu estou jogando. O dado de 6 lados me diz que a motivação é a de número 3. Um dever ou uma penitência. Essa é a motivação geral dele. Ele tem um dever ou uma penitência a cumprir. Uma penitência a pagar, um dever a cumprir. E ele deve imaginar que o Alessandro possa ajudá-lo. Ele tem consigo uma espécie de símbolo, marca, ou um medalhão, alguma coisa, um broche, eu não me lembro o que eu havia definido, que identifica ele como um amigo da cidade. Por isso, ele mesmo sendo um goblin que sofre preconceitos e é tratado de forma agressiva, até mesmo, né, pelas espécies existentes em Altares, ele consegue andar livremente aí pela cidade. As pessoas identificam imediatamente esse símbolo. Então ele poderia sozinho chegar aonde ele deve ou cumprir o seu dever se fosse o caso, mas ele tem interesse no Alessandro porque talvez ele imagine que o Alessandro vai facilitar as coisas. Isso eu estou tentando traduzir o que já aconteceu na cena e o que eu estou pegando aqui. Mas o Alessandro, quando o Goblin chamou, ele já estava dando adeus, né? Vamos ver se eu vou conseguir, com a voz que eu tô hoje, imitar o Goblin. Oh, é o seguinte, meu rapaz, é o seguinte. Eu preciso realmente ir a um lugar aqui dessa cidade, mas eu não a conheço. E eu gostaria muito que você pudesse me ajudar. O Alessandro olha para ele. Eu tenho mais o que fazer. Estou com pressa. Mas talvez eu possa ajudá-lo. Talvez
se você também me oferecer ajuda, se servir para alguma coisa. Eu ainda não havia definido que tipo de personagem é esse Goblin. Eu sei que ele é um Goblin. Vamos dar uma classe de personagem para ele? Rolando. Vamos rolar. Qual é a classe desse personagem? Existem 10 classes, né? Se não me engano, existem 10 classes no Altares. São... Deixa eu contar, para ter certeza. Arqueiro, bardo, berserker, druida, duelista, ladrão, mago, necromante, protetor e soldado. São 10. Então nós vamos rolar um dadinho de 10. Um dado que não é comum ao Altares. Mas ele vai nos dizer que esse Goblin tem uma das classes mais úteis de todas. Ele é um protetor. Um Goblin protetor. Olha que maneiro. Mas ele não se veste da maneira típica de um sacerdote ou clérigo ou alguém dedicado a curandeirismo. Então isso é um aspecto interessante, nós vamos anotar. Eu vou fazer anotações aqui no meu rascunhozinho em papel. É um Goblin protetor com motivação de dever ou penitência. Eu acredito que possa até ter relação com a sacerdotisa que eu estou procurando. Seria uma grande coincidência, mas jogos costumam ter essas coincidências com alguma frequência. Então eu vou perguntar ao oráculo a relação de dever e penitência que ele tem, da motivação dele, tem a ver com a sacerdotisa que eu mesmo estou procurando, que o Alessandro está procurando? Não tem. Bom, por enquanto vou considerar que não é tão importante assim saber exatamente o que se passa na cabeça desse Goblin. Eu já sei que ele é um protetor. Ele não disse isso ainda ao Alessandro. Mas durante essa conversa, então, o Alessandro vai questioná-lo. Existe algo que você sabe fazer, que pode ser útil para mim, enquanto andamos por essa cidade? E eu vou perguntar ao oráculo se ele vai responder honestamente. Sim, ele vai ser bastante honesto. Talvez você me olhe como um Goblin que sou e pense que eu sou inútil por ser pequeno e por, enfim, pertencer a uma espécie que você não gosta. Mas eu sou poderoso. Eu tenho poderes tirados da terra, do fogo, do ar, da água, dos insetos e dos outros bichos que eu não sei o nome. Eu sou um protetor e posso ser útil. Com toda certeza posso ser útil. O Alessandro fica pensando. Muito bem. E exatamente o que é esse seu dever, essa missão que você tem, essa coisa que você precisa de ajuda? Vamos rolar na tabelinha do Altares de temperos. E vamos ver se com um determinado tempero eu consigo me inspirar aqui para saber o que esse Goblin faz da vida. O dever dele, vamos rolar na segunda coluna, tem a ver com algo novo ou limpo.
Revela penitência, algo novo limpo. Ah, ele tem que purificar a alma dele. Ele tem que purificar a sua alma. Então tem a ver, com toda certeza, com algo religioso. Talvez não com a clériga que eu estou indo procurar. Mas é muito provável que ele precise ir até aquele templo. Então ele me explica. Ele vai ser honesto. Severamente honesto, como havia dito nos atos. Ele vai me dizer da seguinte maneira. Eu vou elaborar isso ao longo da campanha se ele se tornar relevante. Mas ele vai me dizer da seguinte maneira. Eu cometi um deslize, algo que eu não deveria ter feito. E que prejudicou algumas pessoas. Mas eu não tinha outra escolha. Entretanto, meus poderes estão ameaçados se eu não me confessar, se eu não fizer essa peregrinação. Eu estou há muitos dias caminhando. E até em jejum forçado, com fome. Então eu tô procurando onde vou tomar um banho pra limpar a minha alma. É isso. Eu coço o cabelo. Penso um pouco, digo, bom, acho que você vai achar as respostas para o que você precisa também no mesmo lugar para onde eu tô indo. Vamos juntos. E vamos começar a andar. Mas aí agora eu vou rolar qual é o obstáculo da cena. Porque o Goblin era uma curiosidade. E nós queremos ter um obstáculo nesta cena. Uma cena de zona urbana, né, com um obstáculo. Bom, eu estava avaliando aqui quais são as formas de improvisar obstáculos nas cenas. Existem 3 sugestões no manual do Altares. Vou lê-las para vocês raciocinarem comigo. O grupo, ou o personagem, precisa descobrir nesta cena como chegar até a próxima cena. Acho que essa não seria uma boa opção, porque razoavelmente o Alessandro sabe como chegar até onde ele está indo. A segunda opção seria: existe algo impedindo o grupo de sair da cena, como armadilhas, obstrução ou monstros. Pensem sobre essa. E a terceira: existe algo na cena que exige a interação de um dos personagens. Algo para ser resolvido, algum tipo de problema, algum enigma, né? Seria tipo algo nesse sentido, talvez. Bom, eu penso que a segunda opção faria bastante sentido. Altaluz é uma cidade que é muito movimentada, é uma cidade bastante grande e cheia de todos os tipos de pessoas, e nem todas elas são boas. Algo que poderia ter na cidade seria alguém que não respeita o símbolo carregado pelo Goblin e que acha que ele não merece estar ali. Esse seria o nosso obstáculo. Gente querendo se fazer de valentão diante de nós, querendo bater no Goblinzinho. Pobre Goblinzinho. Vamos ver então que tipo de gente vai nos abordar. Aqui no manual nós temos alguns exemplos de monstros e eu acho que um deles pode se encaixar como os bandidos, rufiões, valentões. Vamos tentar colocar aqui. Aqui, ó, o humano com espada e tem um ataque poderoso. Eu acho que poderia ser bem legal. Vamos trocar só o significado desse ataque deles cosmeticamente. Em vez de espada, eles estariam usando clavas com pregos, tá? Eles vão ser alguns. Vamos colocar 3. Eu não tenho energia, gente. Eu não tenho. E não tô com toda a vida ainda. Tem mais esse detalhe. Mas
Menos que 3 não faria sentido, porque ninguém seria louco de abordar um soldado e um outro aventureiro qualquer querendo dar porrada sem se garantir. Então são 3 rufiões ali no meio da cidade que vão nos abordar e vão nos dizer o seguinte: essa raça não deveria estar nas nossas ruas. Um deles mais magro, mais alto, é o que está falando. Tem cabelo bem sujo, bem esgranhado. Um outro um pouco mais baixo que esse, mas talvez até parecido, usando um gorro, concorda, fica balançando aqui por sobre o ombro o seu tacape com pregos e diz assim: nós não vamos nem te dar a opção de fugir. Você vai apanhar para prender o que não deveria estar. E eles vão então nos cercar. Não foi um ataque de surpresa, então começa com a gente. Combate. Eu vou precisar de uma ficha pro Goblin como protetor? Acho que não. Eu vou dar uma olhada em algum poder que provavelmente ele teria na ficha de protetor. Eu acho que ele provavelmente tem toque de cura, tá? E por enquanto é a única coisa que eu sei, tá? Ele tem toque de cura. Ele vai poder me ajudar com os meus PV se eu precisar. Ele tem um cajado. Eu tenho que saber quanto causa de dano esse cajado para eu poder utilizar meu goblinzinho na cena. Assim, de modo bem improvisado, nós sabemos que o cajado causa danos 2 e 3 e é usado com as 2 mãos. Certo? Então é isso aí. Então, o Alessandro vai tentar se botar à frente do Goblin, empurrando ele para trás assim, colocando seu corpo completamente tapando o Goblin. Ele não admite covardia. E ele vai usar então o seu machado contra esses sem vergonhas. Uma coisa que ele poderia pensar é o seguinte: talvez eu não deva matar essa gente. Então, obviamente, ele não vai invocar o fogo do seu machado, tá? Então vamos fazer o nosso primeiro ataque. Errei, eu não tive sorte. O Goblin fica covardemente atrás. Vai fazer alguma coisa ofensiva. Ou vai atacar os inimigos. Deixa eu rolar nos dados aqui para saber isso. Fica covardemente para trás, ele não vai fazer nada nesse turno. Está guardando sua energia para talvez me curar. É a vez desses caras. Deixa eu ver se eles têm algum tipo de ataque especial. Eles têm, se tirar 6 no dado. Não tirou o primeiro. Não tirou o segundo. O terceiro vai utilizar o seu ataque especial. Então, o primeiro e o segundo vão me atacar com dano 2 cada um. O terceiro vai ser exatamente quem eu vou bloquear usando meu broquel. Eu vou gastar 1 de energia, que é meu último ponto de energia. E vou bloquear 2 de dano, sofrendo com isso 6 de dano nessa rodada.
Eu já estava com -5, gente. Eu fui pra -11. Cara, defender um Goblin aqui pode se tornar o fim da minha carreira, hein? Carambolas. Existe mais algum poder que esse protetorzinho possa ter pra me ajudar? Espero que tenha. Caramba. Bom. Foi bom enquanto durou. É bom eu não errar golpe mais nenhum, hein? Senão a coisa vai feder. A coisa vai feder. Eu acho que eu vou empurrar o Goblin e gritar sebo nas canetas. Eu não vou ficar aqui pra briga. Vamos tentar fugir. Vamos tentar fugir. Eu vou fazer um teste. Principalmente porque eu tô sem energia pra fazer nada por ele. Nada. Se eu tomar mais golpe dos... Pelo menos um deles, se eu for acertado, já era. Então, a única opção que tem é fugir nesse momento. Vamos fazer um teste pra fugir, pra sair correndo. Qual vai ser o foco? Qual é o foco pra sair correndo? Rapidez? Não é o meu foco. Qual é o foco do Goblin? Seria força, saúde, rapidez e sutileza. Deixa eu rolar com um dado de 4 lados aqui. É força. O protetor tem foco em força, não dá pra acreditar. Tá bem, então. Vamos fazer um testezinho cada um de nós. Ele tem ainda energia. Acredito que ele consegue gastar 2 de energia para passar nesse teste de rapidez para fugir. Agora eu não tenho energia nenhuma. Eu tenho que tirar 6 no dado, porque senão eu não consigo fugir. Os dados não ajudam. Bom, alguém vendo a confusão no meio da cidade pode de repente intervir. Pode ser que uma intervenção me ajude. Mas nós vamos descobrir se essa intervenção vai acontecer no próximo episódio. Senão o meu personagem vai morrer. Um abraço, curtam o vídeo, compartilhem, comentem. Tchau, tchau.